Pronto? Entenderam, né, irmão? Então, assim, é percebido quando uma pessoa ela está aprendendo as atitudes. Mas como que a gente vai de fato ter a certeza que essa pessoa aprendeu pelas atitudes se a gente não convive com ela? Se a gente não vê as reações dessas pessoas? Não tem jeito, as pessoas se mostram, né, nas diversas situações da vida. Né? Nossa, essa pessoa é calma, pessoa assim, branda, pessoa assim, parece um Jó. Nunca vi, né? Ou se é um irmão, uma Jó. E uma joia de Jeová. É uma Jó. Mas aí você vê, você anda com ela, dado o momento dentro da sua casa, ou no trabalho, ou na escola, ela perde a calma, perde as estribeiras, né, irmão? E aí você vê que aquilo é mais frequente do que você pensava. Porque na igreja, no ambiente de igreja, esse ambiente onde muitas vezes a gente representa, a gente segura ali. Mas o dia a dia mostra quem nós somos, irmão, nas situações. Aí a gente percebe, opa, ó, não teve a compreensão, o entendimento, não vive isso. E então essa hora é para a gente fazer o quê? Para a gente ir lá e corrigir, né? Nesse sentido de que, olha, não é bem assim. Aí o discipulado dá continuidade. Não em público, né? Não, claro que não. Em público jamais. Se elogia em público, se repreende no particular. As pessoas invertem esse negócio, né? Inverter. Aí sim. Elogia no particular e... repreende no público, tá errado. A não ser em alguns poucos casos, né? Onde exige isso. Repreender em público? Sim. Vamos ler o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. A maioria dessas coisas é só Paulo que escreve. Mano, Paulão não é fácil não. Primeira carta de Timóteo. Capítulo 5, não é 6 não, 5, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, hein? Será que eu vou lembrar? É isso mesmo, capítulo 5, 19. verso 20. Aqui está falando especificamente dos presbíteros, né, irmãos? Mas são aqueles presbíteros que de fato dão algum mau testemunho, tá certo? Então, há casos e há casos. Há casos e há casos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, é escrito: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui é um caso específico, onde de repente um presbítero, um pastor, ele escandaliza, ele fala algo herético. Então aqui a gente percebe que é um extremo, tá, irmãos? Então há casos, há extremos que a gente precisa repreender na frente de todos para que dê bom exemplo, para que não escandalize os demais. Isso aconteceu com Pedro. Paulo repreendeu Pedro na cara, resistiu ele na cara, na frente de todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora não é hora. Hora depois. Então, amados, deixa eu ver aqui, viu? Tá, continuando. Ali também ao vivo para todo o Brasil é assim mesmo, ao vivo é desse jeito, tá? Então, há casos específicos, são casos extremos, irmãos, tá? Então, Paulo está apresentando aqui um caso extremo. Houve uma ocasião, eu me lembro muito bem disso, há uns 10, 11 anos atrás, numa empresa onde eu trabalhava, onde tinha alguns irmãos, né? A gente trabalhava junto e tal, e eu precisei repreender um na frente de todo mundo, porque ele estava dando um mau testemunho e estava prejudicando o evangelho. Olha só, eu cheguei nele algumas vezes em particular, falei, irmão, né, não é bem assim, isso no caso é cristão e tal, e ele continuou. Então eu percebi que o evangelho ali estava se tornando motivo de piada. Falei, opa, não é bem assim. E ele fez algo lá, eu precisei então repreendê-lo, né, na frente de todo mundo, para que as pessoas percebessem que eu não compactuava com aquilo, que evangelho não era aquilo, e que ele, como evangélico, estava fazendo aquilo que não era digno da sua profissão. E eu precisei repreendê-lo na frente de todo mundo. Então, há ocasiões e há ocasiões, mas via de regra, a gente chama a pessoa de canto, fala, irmão, não é bem assim e tal. E a Bíblia diz o quê? Se a gente chama o irmão, repreende ele aceita, nós ganhamos o irmão, né? Agora, se ele continua a escandalizar, a fazer algo que é prejudicial às outras pessoas, tanto aos crentes quanto aos descrentes também, a gente chama umas duas pessoas como testemunha. Ele não aceitou ainda, a gente expõe a igreja. Então, o expor a igreja é a última instância, é o último recurso, irmãos, para a proteção dessa mesma pessoa também. Essa que é a questão. Então, muitas vezes, essas ações pedagógicas que a gente chama, elas estão sendo invertidas. Sendo invertida, ela não tem um efeito benéfico. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela vai
trazer mais prejuízo, ao invés de instruir, de ensinar, de ser Eu terapêutico. ia falar que Paulo repreendeu Pedro lá. Paulo. Gálatas capítulo de número 2, né? Que ele vai falar, ele resistiu Pedro na cara por quê? Porque Pedro estava sendo hipócrita. Então ele estava usando de hipocrisia. E estava prejudicando o evangelho, porque Pedro era um representante, irmãos, da mensagem do evangelho, era um apóstolo, né? Equivale hoje a seria um pastor. Então imagina um pastor numa atitude hipócrita. Outro pastor deveria, então, desmascará-lo sim, de fato. Aí fala... Com judeus, não é? Com Isso, não é? porque fala assim, como... Porque o Pedrão era o seguinte, ele era um judeu, mas tinha compreendido que Deus já não requeria mais aqueles comportamentos do judaísmo, né? Aquela coisa toda e tal, observância de dias, alimentação e etc. Ele já tinha entendido isso. Desde lá do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Desde lá ele já tinha entendido. Aí o que Pedrão fazia? Chegavam os judeus, ele, opa, sou judeu, se comportava como judeu, aquela coisa toda. Chegavam os gentios, tá tudo certo, Deus aceita vocês, é assim mesmo, né? Aí chegava o judeu, ele estava com o gentio, ele deixava o gentio e ia para o judeu. Aí Paulo disse assim, que é isso? Você é um dissimulado, rapaz. Você é um falso. As palavras são essas, né? Você é um falso. Como você, sendo judeu, vive como gentio e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Repreendeu na cara, diz a Bíblia. Resistiu ele na cara, na frente de todo mundo. Aí, irmão, o que acontece? Pedro era humilde para ser repreendido. E ele escolheu se arrepender. Ao contrário de muitos pastores, que se outro pastor repreender ele na frente de outro, nossa. Aí você vê, inclusive, quem são as pessoas na repreensão, na exposição. Não precisa nem repreender, né? Pastor, só discordar. Nossa, então tá feio mesmo, né? Mas essas ações são pedagógicas. A correção, irmãos, isso é para a proteção de todos nós. A instrução, né? Eu estou falando de casos extremos aqui. Mas a questão é, nós precisamos corrigir as pessoas, por exemplo, no discipulado, dentro e fora dos ambientes de instrução. Na vida. Então a gente precisa considerar isso aí. Tem alguma pergunta fácil e rápida até aqui? Que a gente tem falado? Não? Nenhuma? Tudo bem. Aprendeu tudo, não aprendeu.